todos e boa noite. Estamos continuando, então, hoje, né? Nossa tema, né? Já número 7 é esse aqui, introdução. Não há nada além dele. Nós vimos, ele é o tema número 7, né? E nós dividimos, nós não, o livro, o texto, né? O livro, o texto divide em vários subcapítulos e nós estamos usando 3 encontros nossos. E numa ordem um pouco diferente da ordem do livro, eu achei mais didático a gente fazer dessa forma. Então, por exemplo, nós vimos nessa questão do bem e do mal, que está aqui tanto no 1.1 como aqui também, né? No 3.2 a gente viu, né, no domingo, anteontem. Hoje a gente vai continuar. Também vamos fazer uns pulinhos aqui. Eu acho que a gente está aqui, a gente pula para cá e tal. Mas uma ordem não vai alterar aí o resultado final. Eu espero que melhore. Então, o que nós vamos ver hoje, agora, é esse 1.2 aqui. Deixa eu apagar. Essa questão de sou o primeiro e o último, que tem assim como explicação um pouco dentro que quem reforma, né, o vaso é a luz, né? A pessoa, eu, né? Eu só entro com o meu desejo, que é a minha parte mesmo, minha natureza, como a gente estava dizendo aqui. Então, o que que significa sou o primeiro e o último, né? Isso aqui é até uma frase famosa, né? O alfa e o ômega, lembra? O alfa e o ômega. É até uma frase de filósofos e tal. Já vamos chegar lá. Eu sou o primeiro e o último, está nas Escrituras, em Isaías, por exemplo, né? Esse Isaías aqui está dizendo o que a gente está lendo aqui. Eu sou o primeiro e eu sou o último, além de mim não há Deus. Além de mim não há Deus tem a ver com o tema, né, do nosso tema, né, geral, que é o tema 7, que é não há ninguém além dele, ou não há nada além dele, né, ou não há nada ao lado dele, etc. Então, o que que significa para nós a interpretação desse primeiro? Então, para nós, o primeiro é aquele que cria esses estados para mim. Então, o Criador me dá as circunstâncias de vida, me dá os desejos, os pensamentos, os estados, portanto, e ele também é o último, porque ele é o objetivo, é a meta, né? O retorno para ele, né? Esse processo de techuvá, arrependimento. E a unificação, né, com a meta, a unificação é exatamente um dos conceitos, né, de que não há outro além dele. É o único, né, e unificado. Então, o livro-texto, né, fala sobre esse conceito. E fala que a luz é que faz essa reforma, né? E a gente entra com o desejo, né, com o querer, como está dito aqui. Então, olha só que coisa interessante. Kabbalah diz, né? Quando pergunta, então, o que que eu tenho que fazer? Qual é a nossa ação? A rigor, a gente não tem que fazer nada. Fazer, né, no domínio de agir. Porque quem faz todo o trabalho é a luz. É a luz que faz todo o trabalho. O nosso trabalho é desejar a luz, é querer. Parece simples, né? Mas a gente vai ver que é um esforço. É um esforço porque o que eu desejo, o meu desejo, é um desejo de receber. E se a gente faz o escrutínio interno, a gente vê que ele ainda é um desejo de receber para receber. Então, é um esforço, porque se eu quisesse mudar esse meu desejo natural de receber, né, para um desejo com o objetivo de doar, como é dito aqui, a gente não vê nenhuma vantagem nisso.
Eu não vejo prazer nenhum na doação, dentro do estado natural nosso. Então, o homem natural, vamos dizer assim, não vê prazer na doação. A gente não tem nenhum desejo pela doação. E por isso acaba sendo um esforço. É um esforço sobre a nossa natureza. Então, nesse processo, como é dito aqui, a gente tem que querer só querer, ou seja, desejar que a gente seja corrigido. É como se fosse um desejo pelo desejo de doar, né? E quem dá essa qualidade de doação para nós é a luz. A luz que é a própria doação, né? A luz que é a qualidade de doação é que dá essa qualidade de doação para algo que não tem essa qualidade de doação, que é o nosso desejo, que é receber. Recepção é recepção, completamente diferente de doação. Para que a recepção tenha alguma coisa de doação, a luz, né, que está a nossa metáfora, né, para a doação, é que tem que corrigir o que a gente está chamando de desejo, né, nosso CLI, que é o desejo de receber. Então é a luz que corrige o desejo. A luz é que vai corrigir o desejo. E o nosso trabalho é desejar, mudar o quê? O nosso natural, homem natural, que é um desejo, vou botar aqui, né, um desejo de receber para receber. E a gente deve desejar mudar. Tudo isso leva ao nosso conceito, né? Não há nada além dele. Continuemos dentro dessa linha. A, a luz, então, ela é essa parte é, ativa, né? Ela que altera o vaso, né? Ela que desenvolve, né? Melhor dizendo, como está dito aqui, o vaso. A gente viu isso quando, na criação, a partir do pensamento da criação, foi criado o quê? Foi criado uma criação, né? Um desejo de receber e um desejo de doar. É isso, foram criados os dois, aquele binômio que, embora estivesse em oposição complementar, isso foi criado. Então, a gente representou a luz, né, e o vaso. É isso que aconteceu aqui, a luz e um vaso. E nós estudamos, quando a gente olha para aquele nosso diagrama de três eixos, que a gente tem usado para mostrar essas ideias, nós vimos que a luz ia desenvolvendo o vaso, como a gente falou. A luz, né, ia entrando aqui, saindo do vaso, ia desenvolvendo o vaso, ia criando aqui uma série de desejos, né, ia desenvolvendo até que o desejo, né, chega no nosso mundo e aqui ele começa a se desenvolver também com a ajuda da luz. Esse processo aqui, ele começa a, digamos assim, a ser empurrado por trás pela luz, aquele processo que a gente chamou de Beitô, né, inicialmente. Dissemos também, como a gente vai ver, era um processo no início um tanto inconsciente, mas, em princípio, a luz está sempre antecedendo o vaso. Como a gente viu, essa luz ela desenvolvia o vaso em quatro fases. Lembra? Quatro etapas. Ela vai desenvolvendo o vaso até que essa fase 4, que é a fase completa, né, aparece, Malhut, que a gente chamou. Então, a gente viu que nesse processo aqui, a luz ela foi tirando de dentro de si, né, o desejo de receber. Nessa descida aqui, como a gente falou, a luz vai revelando, né, em nós desejos, esses desejos que foram, digamos, criados aqui, como se fosse aquela
analogia, né, ou metáfora daquela escada, né, de Reshimon que foi criada aqui, esses desejos eles vão aparecendo, né, aqui em sequência dentro de nós, os desejos vão aparecendo. E então a gente estudou que essa é a ordem, né, de desenvolvimento do plano da criação, dessa forma, né? E a luz é que veio fazendo todo esse trabalho. Ela é que vai precedendo o CLI, antecede o vaso, como está dito aqui. A luz vai fazendo esse desenvolvimento. Então, a luz é que faz todo o trabalho, né? Não há nada além dele, além da luz. E depois que o nosso desejo se desenvolve um tanto, a gente, maioria, né, como a gente dizia, desse desenvolvimento aqui, do nosso desejo, né, que vai crescendo naquelas etapas, né, desejos fundamentais, depois desejos por dinheiro, por honra, por status, por conhecimento, desejos pela espiritualidade. Boa parte desse processo é inconsciente até que desperta em nós aquela espiritualidade, aquele ponto no coração, né, que a gente desenhou, e, digamos, né, a pessoa começa a se desenvolver, né, nesse eixo ou nessa escada, né, vamos dizer assim, né, de subida aqui no eixo da esquerda, até a gente se tornar, ou cada vez mais, né, ir se tornando semelhante ao Criador, corrigindo nossos desejos. E nessa etapa, o desenvolvimento, ele já é consciente. Agora, se a gente está se desenvolvendo, depois do aparecimento do ponto do coração, desse interesse, né, que aparece dentro de nós, né, do que é a minha vida, o que é o universo, o que eu estou fazendo aqui, né, o que é Deus, o que é a espiritualidade, etc. Já é um desenvolvimento consciente, e nessa etapa aqui é diferente, de certa forma, porque uma das coisas aqui que acontece, né, nessa fase é que não há coerção, é dito, né, não há coerção na espiritualidade. Nessa fase aqui, é, o que impera é que não há luz sem um cli. Na verdade, a luz é onipresente, mas se você não colocar um anteparo para ela, um vaso, um desejo que colete a luz, do ponto de vista do vaso, não teve luz nenhuma. Então, você precisa oferecer uma carência, né, um desejo, né, uma carência, um cli, para que a luz tenha onde se manifestar, vamos dizer assim, né? Por isso é que é dito que não há coerção na espiritualidade. A luz fica como que esperando, né, o desejo aparecer. Isso é digamos, respeita, de certa forma, né, o livre-arbítrio. Isso em alguns livros aí a gente lê como meio shekel, que significa uma moeda, né, uma moeda, né? Shekel é o dinheiro, né, de lá. Meio shekel é como se fosse uma moeda partida no meio. A gente tem que levar a nossa meia moeda para que a luz, né, coloque junto, né, a outra parte da moeda e isso vire algo utilizável, né, um dinheiro aí, algo que pode comprar outras coisas, né, que pode produzir riqueza. Ok? Aqui a gente está dizendo que é como se a gente vivesse dentro de um oceano de luz, né? E nós fôssemos um copo, né? Se a gente colocar um copo dentro do oceano, ele vai se encher de água necessariamente. Necessariamente porque a luz, ela está em volta, né? Ela nos pressiona. Na verdade, a gente vai estudar mais adiante, quando a gente desenha um vaso, a gente vê não só a luz, né, querendo entrar no vaso, mas a gente vê a luz também em volta, pressionando o vaso. Ela quer entrar no vaso de qualquer jeito. Chama-se luz circundante.
né? A luz pressiona o vaso, né, que é entrar. Ah, e o conselho, né, para a gente é que, ah, desde o que a gente viu do plano da criação, né, onde do pensamento da criação, repetindo, né, desse pensamento houve a produção de um desejo de receber e de um desejo de doar, luz e vaso. E não existe nada além disso, num nível de abstração mais alto. Também nós vimos que cada circunstância de vida que a gente tem, a gente deve olhar como uma oportunidade. A gente estudou isso na questão do bem e do mal. Mesmo quando o Criador revela para nós um novo desejo, uma reshimó, ou alguma coisa, um pensamento, e às vezes isso nos dá uma sensação, vamos chamar de amargo, né, de mal, etc., a gente deve usar isso como uma oportunidade, porque nós já aprendemos, né, que esse amargo, esse mal, é só uma ausência do bem e uma perturbação para permitir a gente a se mover na direção do Criador. Então, todas as circunstâncias de vida a gente deve atribuir, como a gente tem dito, circunstâncias. A gente deve atribuir, né, ao Criador, atribuir todos os casos da realidade. Os casos da realidade é o que a gente sente, né, como acontecendo com nós, ao Criador. E isso é, né, o conceito também de não há nada além dele que a gente está estudando. É um aspecto, né, de não há nada além dele. Bom, com isso a gente viu esse item. Deixa eu apagar aqui que está uma bagunça. Esse item, né, do sou o primeiro e último. E agora, se vocês tiverem algumas questões, né, podem perguntar, ah, ou no chat, né, ou abrir o microfone. E nós vamos entrar nesse outro tema, chama-se verdade e fé, né? A diferença entre um enfoque assim mais cabalístico, né, sobre fé, por exemplo, e um enfoque mais popular, vamos dizer assim, né, sobre fé. Vamos começar lendo. De vez em quando a gente traz alguma coisa escrita assim. Nesse caso aqui é do Ravi mesmo, Lightman. Chama Fé Completa no Criador. Eu vou ler. Toda a terra está cheia da glória do Criador. É a primeira lei obrigatória e imutável que diz que o Criador preenche o mundo inteiro, move e controla tudo. Apenas uma força opera em toda a realidade e não há mais nada além dela. Precisamos tomar essa afirmação como um axioma e como uma lei primária que nos é revelada gradualmente, passo a passo. Ao estabelecermos conexão com a natureza espiritual, nós revelamos essa verdade de que a Terra está cheia da sua glória. É como se a gente vivesse nesse oceano de luz, né? E o nosso copo, né, já está imerso, né, pressionado para receber essa luz, desde que ele possa receber. Deixa eu desligar isso aqui, então. Desde o início, continuando, precisamos nos sintonizar com o fato de que estamos nos esforçando para revelar essa lei. Todos os eventos da nossa vida têm apenas uma causa. Tudo o que acontece conosco a cada segundo é organizado pelo Criador. E não há outro além dele. Dizem que a terra está cheia da sua glória, porque terra, Eretz, significa desejo. Ah, Eret e Ratzon têm a mesma, em hebraico, né, a mesma raiz. Então, o pessoal associa muito terra com desejo.
por causa das palavras. Terra significa Eretz e desejo, Ratson. Essas duas palavras têm a mesma raiz, com várias letras em comum. Então é dito, né, que a terra está cheia da sua glória. O Criador cria esse desejo e o renova dia após dia, a cada momento. Portanto, não vemos nada além das ações do Criador. Amigos, vocês me dão um segundo, porque enquanto vocês vão lendo aí sozinhos, eu vou pedir ao Wilson que continue lendo. Ah, não, o Wilson não está aí hoje, né? Será que deixa eu ver, algum amigo pode ler? Vou ter que atender porque eu acho que é minha esposa que está sem chave para entrar em casa. E eu preciso atender a porta para ela. Deixa eu ver quem está aqui que poderia ler. Eu vou pedir a Suzana mesmo que leia. Você lê, Suzana? Suzana, Sim, sim, leio. pode ler? Pode. Você Então, por compartilha favor. de novo para nós? Claro, estou compartilhando. Então, deixa eu atender a porta que ela está na rua, está sem chave. Eu vou começar de novo. Fé completa no Criador. Da lição diária de Kabbalah, de 14 de maio de 23, toda a terra está cheia de sua glória. Toda a terra está cheia da glória do Criador. É a primeira lei obrigatória e imutável, que diz que o Criador preenche o mundo inteiro, move e controla tudo. Apenas uma força opera em toda a realidade, e não há mais nada além dela. Precisamos tomar esta afirmação como um axioma e como uma lei primária que nos é revelada gradualmente, passo a passo. Ao estabelecermos conexão com a natureza espiritual, revelamos esta verdade de que a Terra está cheia de sua glória. Desde o início, precisamos nos sintonizar com o fato de que estamos nos esforçando para revelar essa lei. Todos os eventos de nossa vida têm apenas uma causa. Tudo o que acontece conosco a cada segundo é organizado pelo Criador e não há outro além dele. Dizem que a terra está cheia de sua glória, porque terra, Eretz, significa desejo, Ratzon. O Criador cria esse desejo e o renova dia após dia, a cada momento. Portanto, não vemos nada além das ações do Criador. Se pensarmos que outra pessoa está fazendo algo diferente do Criador, isto está errado. Somente Ele fez, está fazendo e fará todas as ações que ocorrem em nossas vidas. Portanto, esta condição, esta lei, este princípio deve entrar em nossas vidas em todas as situações possíveis, para que não vejamos ou sintamos nada, exceto o Criador. Todos os nossos desejos estão cheios da presença do Criador, em todas as formas possíveis, e em essência sentimos apenas Ele. Não há mais ninguém que possa satisfazer nossos desejos. Não podemos duvidar nem por um segundo que recebamos algo que não seja do Criador, porque isso simplesmente não pode ser. Estamos dentro do Criador e revelamos apenas a Ele, não a outro. Apenas um Criador preenche o mundo inteiro. Quando descobrimos isso completamente, isso é chamado de fé completa de uma pessoa em seu Criador. Então, amigos, fé completa, né, de uma pessoa, né, no Criador. É, é o finalzinho, né, da leitura do artigo do Rav. E essa, nós estamos falando de fé, né, nesse tópico. E a ideia é como se fosse aquela ideia holográfica, né, da realidade que a gente falou no encontro anterior, né? Em cada parte existe o todo. Nós somos uma parte do todo
dentro de nós existe o todo. O todo é esse, não há ninguém além dele. E também, mais do que isso, né? A gente também vê esse Havaiá, né? é, Presente em todas as partes, né, da criação. E isso, né, se a gente sente dessa forma, né, é, é associado com essa fé completa no Criador, né? Então, vamos continuar vendo o que a Kabbalah quer dizer assim, como difere um pouco nessa questão da fé popular, ok? Então, vamos adiante. Ah, a, a minha esposa está chegando do hospital, por isso que eu tive que atendê-la, né? Porque a mãe dela quebrou o fêmur, foi operada, estava no CTI e tal. Ela está chegando agora e dormiu lá, já está lá um tempão, esqueceu a chave. Desculpem aí, coisa muito especial, né? Então, vamos ler. É, é claro que fé é a fé da maneira popular, né, que a gente entende, né, é uma coisa boa, né, tem o seu propósito, né? Mas no nosso contexto, como a gente está dizendo, não é simplesmente a gente acreditar, né, sem provas nenhuma, né, como a gente usa a palavra popularmente. E na sabedoria, é, não há essa necessidade de crer, né, simplesmente na existência. É alguma coisa mais de alcançar a sensação dessa existência, né, como está sendo dito aqui. Opa, a caneta não está marcada. Como está sendo dito aqui no terceiro parágrafo, né? Nós devemos alcançar essa sensação, né, de que o bom que faz o bem, né, essa força boa e benfeitora, ela está dirigindo toda a nossa realidade. E a gente deve chegar a sentir isso, né? Ter só uma crença, ah, acho até que ajuda um pouco, mas precisa, né, fazer um certo esforço, né, para todas as circunstâncias de vida, né, todos os casos da realidade serem atribuídos a essa fonte única. E se a gente está procurando fazer isso, a gente não pode se conformar, né, com essa crença popular, né? Assim, até uma crença mais simples. Ah, não tem ninguém além de Deus, né? Não é só isso. Então, a gente precisa algum esforço para alcançar realmente alguma coisa, sentir de alguma forma, né, que isso é uma realidade. A gente tem falado sobre isso, né, quando a gente até já deu o nome do Criador, né, que vem, né, e veja. Né? Existe um versículo que é Salmos, né, o 34:9, que diz: provem e vejam, né, que o Criador é bom. Provem, né? Provai e vede, na verdade, que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Provar e vede. Então tem um certo convite aqui, né? Vem provar, né, para você ver. É como o nosso borê, né, que a gente tem usado bastante. Vem e veja. Então é mais nesse sentido, um sentido de ação, né? Colocou aqui a palavra esforço, talvez nessa direção. Continuando ainda nessa questão de fé e confiança, para ter também um, versos aqui, né? Fé é quando a gente acha, né, que é isso que acontece. Tudo que acontece vem de Deus. Confiança também é quando, além disso, a gente tem certeza que o que está vindo dele é para o nosso bem. É sempre uma coisa positiva. Então, a gente pode dizer, como está aqui, né? Deus é o máximo do bom. Então, com certeza, tudo que está acontecendo é para o bem também. Nós estudamos isso e vamos rever, né? Quando a gente viu que do Criador só saem coisas positivas.
né, e que para nós aparece como um mal quando isso passa através dos nossos desejos a serem corrigidos. E aí eles, né, viram, de certa forma, uma sombra, né, para a luz. Existe essa expressão, Ganzu Letová, que é uma expressão muito bacana, né, que diz, né, que isso também é para o bem. Ou seja, isso que está acontecendo agora, nesse minuto, também é para o bem. Mesmo que pareça uma coisa que é ruim, isso é para o bem. Mesmo aquilo, né, que à primeira vista a gente pode achar que não é bem, quando a gente olha assim para o passado e a gente vê o total, a gente vê que nós estamos caminhando numa boa direção. Ah, tem uma história, talvez valha a pena contar para vocês, é um pouco comprida, não sei se a gente tem tempo, eu vou acelerar um pouquinho, dá para contar. É uma história, uma alegoria que eu gosto muito, que mostra essa questão, né, de que a gente acha que uma coisa é má e que depois aquilo se revela uma coisa que faz parte do processo, portanto, uma coisa boa. Então, conta-se a história de que lá no Velho Oeste americano, o pessoal desbravando o Velho Oeste, os fazendeiros iam avançando, iam demarcando terras, né, iam fazendo ali suas casas, suas criações, cavalo, etc. E era esse o contexto. Então, tinha lá uma fazenda e veio uma ordem de que a fazenda tinha que ser delimitada, tinha que construir uma cerca. E aí o fazendeiro obedeceu, foi lá construir a cerca dele. E um amigo dele, que estava sempre com ele, falou: que droga esse negócio, é coisa ruim esse negócio de ter que construir cerca. Para que isso, né? Ter que construir cerca, trabalho danado, não sei o quê. E o fazendeiro, que era um sujeito sábio, ele diz: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. E o amigo disse: é claro que sei que é ruim, rapaz, trabalhão danado para botar uma cerca aí, para quê? Vai cercar, olha só, trabalho danado. Bom, o fazendeiro fez a cerca dele, estava fazendo, o que aconteceu? Aquilo era o oeste selvagem, tinha cavalos selvagens, os cavalos entraram ali pelas terras dele, ficaram presos na cerca dele, e ele, né, ganhou uma opção de cavalo ali. Cavalo era uma coisa cara naquela época, era uma riqueza, né? Veio um amigo e disse: pô, mas que sorte a sua, que coisa boa, rapaz, esse negócio, né? Agora você está com uma opção de cavalos aí e tal, agora é só domesticar e tal, amansar. Aí o fazendeiro, né, vira para ele: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Como assim, rapaz? Claro que é bom, você está cheio de cavalo aí, o rico. Bom, os cavalos estavam lá, o fazendeiro foi amansar os cavalos, botou os cavalos, né, para domesticar e coisa, botou o filho, trabalhava ali, resultado, o filho foi amansar um cavalo, o cavalo, né, derrubou o menino, quebrou a perna dele. Aí veio o amigo e falou: mas que desgraça, né? Nossa, fratura exposta, dessa ao menino, fratura muito grave, o menino vai ficar mancando, e etc. Coisa ruim. Eu fazendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. Como assim? É claro que é ruim, o menino está aí, perna quebrada. 2 semanas depois, estourou lá a Guerra Civil, Guerra de Secessão dos Estados Unidos, pegaram os jovens todos, convocaram para a guerra, o menino estava de perna quebrada, né? Já estava meio aleijado, não foi. O amigo veio e disse: que coisa boa, hein, rapaz, quebrou a perna e coisa boa não foi, meu filho foi para a guerra, lá todo mundo foi, seu filho não foi. Amigos, essa história continua à vontade, a gente vai levando, né? Então, coisas que aparentemente, né, num certo contexto, né, são ruins, né? Na sequência podem se tornar boas, depois se tornam ruins de novo, depois se tornam boas. O que que se quer dizer? Que tudo isso é o desenvolvimento no plano das ações, né, na vida material, que o Criador nos dá. Para quê? Não é para a gente se desenvolver materialmente, é para a gente se desenvolver espiritualmente, para se desenvolver o nosso potencial humano, que é um potencial, né, para o lado espiritual, vamos dizer assim, né, para o lado que a gente está estudando. Então, não é o que a gente está fazendo no plano das ações, é o que a gente está fazendo no plano das intenções, né, para começo de conversa. Então, a nossa correção
não é correção de ações, não são correções éticas, morais, são correções principalmente de intenções. E vão acontecendo uma porção de coisas, de circunstâncias na nossas vidas que o Criador vai dando para que a gente vá usando como oportunidade para ir construindo as intenções corretas e, na verdade, corrigindo, né, aqueles desejos, né, que nos foram dados, né, ainda sem correção, ok? Então, voltando aonde nós estávamos, a gente pode dizer, tem um rabino muito famoso chamado Rabino Zusha, né, que é famoso porque falava isso o tempo todo, Gam zu letová, as coisas eventualmente ruins que aconteciam na vida dele, ele dizia que isso também é para o bem. Né? Todo mundo achava que era ruim, mas ele achava que isso também era para o bem. Gam zu letová. Depois a gente conta a histórias, né, do Rabino Zusha, são muito legais. Vamos um pouco mais adiante, que a gente não tem tanto tempo assim. Então, essa aqui é outra alegoriazinha, ó, que dá para contar. Está escrita aí, né, diferença entre fé e confiança. Né? Se uma pessoa equilibrista atravessa, né, um canyon, né, em cima de uma corda, né, a 200 metros de altura, e você tem fé de que ele consegue, ele é um equilibrista, né, famoso e tal, ele já fez isso, você tem toda a fé de que ele vai conseguir atravessar. E a confiança é se ele. Meu amigo pergunta, então, ele atravessa com um carrinho de mão, né, atravessando com um carrinho de mão? Se você tinha coragem de sentar no carrinho de mão, já que você acha que ele atravessa, você atravessa junto com ele. Então, isso aí é confiança, né? A gente, então, está dizendo aí, a gente deve permanecer em Deus, né, com fé e confiança. A diferença, né? No nosso livro-texto fala em fé e confiança. Nos textos cabalísticos tem muitas referências a essas interpretações aqui. A fé simples, né? Ah, essa fé normal, assim, popular, ela é considerada uma fé abaixo da razão. Uma fé já mais checada pelo raciocínio é uma fé normal nossa, assim, uma fé dentro da razão. E há, às vezes, necessidade dessa fé chamada acima da razão, mas depois de um certo estudo, né? Aliás, fé em hebraico, né, chama-se emuná. Emuná é fé. E ela, como está dito aqui, é a percepção dessa força, né, espiritual, né, que a gente está chamando de Criador, por meio da qualidade da doação. Então, essa percepção, né, por meio da qualidade de doação, que mais adiante a gente vai estar associada, né, com Sefirot de doação e de misericórdia, ela é uma natureza oposta à nossa né, natureza egoísta, natural, e essa questão de acima da razão é algo que está além, né, da nossa racionalização, né, da nossa lógica, que está dentro da nossa natureza normal, que é um desejo de receber para si mesmo. O fato da gente estar nesse estado, normalmente, cria uma racionalização, né? Uma lógica própria, né? Um entendimento próprio, e a gente ir além, né, desse entendimento e da lógica dentro desse estado, né, de desejo de receber para si mesmo. Né? Esse estado, é como dito aqui, é a nossa razão comum, né? A nossa razão humana. É a base para o nosso raciocínio cotidiano. Ok? Bom, vocês não têm nenhuma questão ainda, né? Eu acho. Podemos ir adiante. É bom porque eu estou preocupado com o tempo. Para a gente ir adiante, a gente está indo aqui em sequência. Vamos ver o item 2.1, que fala sobre
uma certa contradição na relação nossa, né, com o Criador. A gente está falando muito no Criador e na unidade, né, com o Criador, e estamos falando também de uma independência nossa, autonomia nossa em relação ao Criador. Então, é essa questão. Como é que a gente pode aderir ao Criador e, ao mesmo tempo, manter nossa autonomia? Aqui a gente vê uma questão assim teórica, que é aquela questão da lei da equivalência de forma, que a gente já tem falado aqui. Então, a lei da equivalência de forma, ela funciona mais ou menos da seguinte forma. Eu não sei se eu começo por aqui, vou começar por aqui. A lei da equivalência de forma é assim: olha, o criador, que a gente sabe que é a qualidade da doação, ele está separado da nossa qualidade, que é a recepção do ser criado, nós, né? Claro, porque recepção é completamente diferente da doação, a gente não tem na equivalência de forma e, portanto, a gente está separado. Ah, Quando a gente desenvolve aquilo que a gente tem chamado de pontinho no coração, esse ponto no coração, ele já é um ponto de doação, né? Dentro dele, né? Ele é um pontinho que está em doação. Então, ele é um ponto de conexão entre nós, né? O ser criado, e o Criador. Nesse ponto, do ponto do coração, por exemplo, nós temos contato com o Criador, felizmente, graças a Deus. Se a gente começa a pegar nossas qualidades, nossos atributos, nossos desejos e corrigi-los, a gente começa a aumentar essa área de interseção, né, vamos dizer, entre nós e o Criador. A gente, portanto, se conecta, né, nessas qualidades, nesses atributos, né, como está dito aqui. E uma situação ideal, né, até no final da correção, como a gente diz aqui, ó, no fim da correção, uma situação de adesão completa com o Criador é quando todas as nossas qualidades estiverem, nossos atributos estiverem corrigidos em doação. E então, nesse momento, a gente vai ter unidade, né? Nós vamos ser como um. Porque na espiritualidade é dito, vamos voltar aqui, que a distância ela é em função não da distância de espaço, né, o tempo, que é dito até que nem existe na espiritualidade, é um atributo de semelhança, né, ou diferença, né, de forma. Então, quanto mais semelhante duas entidades são na espiritualidade, mais próximas elas estão. E se elas forem absolutamente idênticas, elas vão ser uma só, elas vão estar mescladas, né, como um. Esse é o conceito, né, da unidade. Na espiritualidade nos é dito que é assim que funciona. Então, quando a gente está falando, né, dessa união, a gente está falando de unidade, né, o um está falando da adesão completa, né, do criador do criado com o criador, né? Isso seria o Gmartikun, né, o fim da correção. Tudo vai nesse caminho, né, dessa correção final. Gmartikun, falei aqui uma palavra, é melhor escrever. Isso é considerado também a perfeição final, né, do plano da criação. Como está dito aqui, adesão, né, perfeição, é o fim da correção, é o Gmartikun. Então, essa é a lei da equivalência de forma, né? Quando duas coisas têm a mesma qualidade, elas se aproximam na espiritualidade. Quando elas têm qualidades diferentes, elas não se aproximam ou até se afastam. Então, em relação à unificação, né, e à independência do criado, que é o nosso tema, há uma contradição aqui, né? Porque
como está dito, como é que pode ser que haja essa unificação, essa adesão, né, entre o homem, né, a criação e o Criador, e, ao mesmo tempo, a criação vai manter a sua independência, porque independência significa diferença, né? É, se eu sou uma coisa diferente, para mim ser autônomo, independente, eu não posso ser exatamente a mesma coisa, né? Não posso perder a minha identidade nessa união, né? Então, é uma questão. Como é que a gente resolve isso, né? A pergunta, estressando ela mais um pouco, como é que é possível a gente se assemelhar totalmente ao Criador, quer dizer, ir no caminho da unificação, né, semelhante, e, ao mesmo tempo, a gente manter a independência da criatura, né, da criação. Por que que é isso? Porque se a criatura é independente, ela tem que diferir, né? Alguma coisa ela tem que diferir do Criador, né? Como é que eles podem estar aderidos, né, como um só corpo, e, ao mesmo tempo, cada um vai conservar a sua essência? Né? Como é que, nessa união, um não vai anular a existência do outro? Né? Como é que essa vela, né, não vai desaparecer, né, numa tocha de fogo muito maior, né? Enfim, como é que a gente pode ser um e dois ao mesmo tempo, né? Porque a gente está falando de unidade, mas está falando também de independência. Independência é dois, né? Unidade é um. Como é que a gente pode ser um e dois ao mesmo tempo? Eles são estados até opostos, não é isso? Como é que eles podem coexistir? Então, isso é relativamente até simples, né, de explicar. O livro-texto ele conta uma analogiazinha com um automóvel que tem um volante, né, uma direção que dá direção ao veículo, e tem um acelerador que está ligado no motor que dá movimento, né, a força impulsora do automóvel. E o livro-texto pergunta: o que é mais importante, então? Então, se a gente fizer uma analogia com o nosso desejo de receber, a gente tem dito que o desejo de receber é o que nos dá movimento. É exatamente porque eu tenho desejo por alguma coisa que eu levanto as pernas e vou andar na direção do meu desejo. Então, ele é o motor, nosso motor, né? A força impulsora, nosso desejo de receber. E a nossa intenção, como a gente tem, né, dito, ela orienta o nosso desejo de receber, se ele vai doar, né, ou se ele vai receber. É isso? Então, nessa analogia, o desejo de receber seria esse motor, né, a força impulsora, e a intenção seria o volante, aquilo que dá direção. A direção seria doar, né, ou receber a direção, certo? E então, o que acontece em relação o desejo de receber? Ele vai permanecer desejo de receber. Essa é a nossa natureza, como a gente diz sempre, eu fui criado assim e vai permanecer assim para sempre. O desejo de receber vai permanecer desejo de receber como ele foi criado. E se a gente quisesse anular o desejo de receber, a rigor a gente não pode. Existem até algumas filosofias e métodos, né, que falam muito na anulação dos desejos, né? Até é uma maneira de reduzir os sofrimentos é anular o desejo. Aí não tem desejo, não tem sofrimento no desejo. É uma maneira. Mas a sabedoria diz que não é assim, que nós nos construímos. A sabedoria da Kabbalah diz que cada vez a gente tem que aumentar o nosso aviut, aumentar o nosso desejo para caber mais luz nele, mais abundância, porque esse é o propósito da criação, que a gente tenha mais abundância, né? Que a gente tenha tanta abundância quanto ele tem, que a gente se torne como ele é. Então a gente vai precisar de desejos enormes.
E esses desejos enormes, inclusive, vão ser muito egoístas, em princípio, né? Então, pessoas com grande humanidade são altamente egoístas, eventualmente corrigidos, mas são muito egoístas. De qualquer maneira, o desejo de receber é a nossa natureza, que a gente foi criado, e, como está dito aqui, a gente não pode mudar a nossa natureza. E o que é bacana é que também não há necessidade da gente mudar a nossa natureza. O que nós podemos e devemos mudar é a forma, né, com que a gente trabalha com o nosso desejo, que está associado aí com a vida material, né? Nós sempre podemos mudar a intenção. Então, é isso que a gente faz normalmente. Pagando aqui, é dito então que esse desejo de receber, com essa intenção, com o propósito, né, de doar, permite a nós estarmos em adesão com o Criador, porque o Criador é a doação, é a qualidade da doação que está ali superior, e, e a gente está trabalhando com um conjunto. O nosso desejo de receber continua desejo de receber, é como ser dito aqui, a essência da criatura ela fica intacta, né? E o que muda é a forma com a qual a gente usa o desejo, que é dado, né, pela intenção. Então, a forma, o desejo em si, que é esse material, ele se mantém desejo de receber e a forma muda da forma de recepção para uma forma de doação. É o que nos permite resolver aí essa contradição. E está dito aqui, então, que a gente alcança, né, essa solução de adesão e autonomia com, além da unidade, né, da semelhança de forma, vamos dizer aqui, desse conjunto que agora é a criação, né, ou a criatura, do outro conjunto que é a doação. É isso? A parte aqui da luz. Então, existe equivalência de forma, né, entre esses dois, ah, duas entidades, né, vamos dizer assim. Dessa forma, né, o Criador aqui em cima, né, e a criação, digo aqui embaixo, podem estar aderidos, né, numa unidade, mas a criação mantém a sua identidade, a sua natureza, que é o desejo de receber para receber, né, com a característica de que agora ele está coberto, né? Isso aqui já não é mais um CLI, como a gente disse, né, que a gente vai estudar depois. Isso aqui já é chamado de um Partzuf. Um Partzuf porque tem, como se fosse uma entidade espiritual, né? Tem uma intenção associada, né, ao desejo. E aí já consegue ter adesão ao Criador e, ao mesmo tempo, autonomia, unidade e independência. Ok? Muito bem. Hoje vocês não estão perguntadores. Vamos adiante, então. Vamos adiante. Vamos para outro tema. Esse tema é interessante. É um tema que fala, né, de muito de contradições, né, que existem na sabedoria da Kabbalah, que elas são resolvíveis, mas, em princípio, né, são contradições. Intrinsecamente são coisas opostas, né? E tem como subtítulo aí, né, se eu não me preocupar por mim, quem vai fazer isso? Ah, adiantando, essa frase ela tem uma certa oposição
com o nosso tema, não há outro além dele. Mas vamos ver, é claro, né? Se não tem outro além dele, podemos deixar por conta dele, que ele vai resolver tudo. Para que que eu preciso me preocupar por mim? Né? E mais do que isso, se eu não me preocupar por mim, quem é que vai se preocupar? Vamos olhar essa questão mais de perto. Então, entre algumas contradições já vistas, a gente acabou de ver uma, que é essa questão da adesão, né, com o Criador e, ao mesmo tempo, a questão de manter a independência. Não é? Acabamos de olhar essa contradição, que é uma contradição que foi resolvida. A outra contradição é a segunda aqui. Como é que é possível unificar os opostos, doação e recepção? A gente já viu isso, né? Porque nós sempre vimos que doação é completamente oposto, né, à recepção. Não tem duas coisas mais opostas do que essa. E a gente, né, sempre estudou isso, né? Que a doação, é, e a recepção, elas são completamente diferentes aqui, opostas, né? Completamente. Há uma oposição, né, entre isso. Embora seja uma oposição complementar. É, e como é que nós resolvemos essas contradições? Vocês se lembram? Da mesma forma que a gente estava falando da adesão e da autonomia, olhando de outra forma. A gente usou esse desenho aqui. Quando a gente tinha o nosso desejo de receber, a gente falou que as características desse desejo de receber, a gente chamou de linha esquerda, vocês se lembram? E falou que a gente podia fazer e construir a conexão entre esse desejo de receber e a qualidade de doação, né, que ficava aqui na linha direita, usando esses conceitos já, e vai servindo como revisão. E quando a gente conseguia pegar esse desejo de receber, né, que a gente às vezes associava com algo negativo, né, e pegávamos algo da qualidade da doação, que a gente também, numa analogia, chamou de positivo, e a gente conseguia combinar os dois, ou seja, conectar, né, recepção com doação, normalmente, a gente acabou de ver agora, através daquela intenção, né, esse vaso virando um partsuf, uma intenção, né, para doar. A gente constrói aqui a linha do meio e sobe, né, criando né, um estado novo que é um estado, né, mais evoluído e resolve a contradição. O que a gente tem aqui é uma mistura, né, das duas qualidades, a luz, né, que está aqui, em amarelinho, né, e o nosso vaso, que agora já não é mais um cli, né, agora é um partsuf, mas continua sendo um cli, não é isso? O desejo de receber aqui continua o mesmo, como a gente estava vendo, né? Então, é possível, foi assim que a gente resolveu essa contradição, né, de como que a gente pode unificar os opostos, doação com recepção, né? Esses opostos que é bom a gente rever, né? A recepção, né, de um lado, doação do outro, a gente associou com o vaso, o cli de um lado, a luz do outro, a criação, de um lado, o criador, do lado da direita, às vezes a qualidade feminina, a qualidade masculina, o negativo, o positivo, e muitas outras que são referenciadas e usadas, né? Terra e céu, às vezes, né? Várias. Na literatura, né, a gente vê várias dualidades, assim, palavras, né, duais representando isso. Tem o Yin e o Yang, né, do taoísmo também. Também, exato, em outras culturas, né, a gente vê a mesmo tipo
né, de desenvolvimento, né, de dualidade, né? A gente já mencionou aqui, no hinduísmo tem muito, né? O Advaita, Vedanta, é, o nome dele já é não dualidade, né? Advaita. É uma filosofia enorme, né? Faz parte aí dos Vedas. Ah, outra contradição que nós vimos, já estudamos também, como é que do Criador, né, que é o bem absoluto, né, sai o que a gente, né, considera mal, né, materialmente. A gente estudou também, a gente viu, né, que o Criador era doação pura, é isso, o bem absoluto, era tudo que está nele é positivo, vamos dizer assim, né? E ele também não varia, a gente viu, né? A luz é única. Nós vimos vários desses conceitos, né? Eu, o Senhor, não muda, ele é o bom que faz o bem, ele é o bem absoluto, etc. E como é que aparece o mal no nosso mundo? A gente considerou, quando a gente olha aqui esse eu, né? Que é essa caixa preta, e alguma coisa, né, vem, né, do Criador, considerando aquela metáfora, né, do lá fora, que é discutível, mas nesse momento não precisamos nos preocupar com isso. A Kabbalah diz que o que entra, o que sai do Criador é positivo, o que entra em nós é positivo, né? O que começa a ser processado em nós é positivo, mas se no meu desejo de receber, né, no meu processamento interno, né, no meu filtro, né, é, a lente, né, vamos dizer assim, que pega essa luz, né, vamos dizer, estamos falando aqui da visão. Se ela tiver, por exemplo, um defeito, uma aberração, uma coisa qualquer, que significa, né, um desejo de receber ainda não corrigido, ou seja, para receber, essa, essa luz positiva que está chegando aqui, ela vai gerar uma sensação negativa que vai se projetar aqui na nossa tela, na nossa imagem, né, da realidade que nós temos aqui, simbolizando isso aqui fosse a tela. E eu vou ver isso aqui como algo negativo, né, uma sombra, né, que não manifestou a luz, né, que estava chegando aqui, mas manifestou uma sombra da luz, porque atravessou, né, vamos dizer assim, nesse modelo, né, um desejo de receber para receber, e gerou uma sombra. E essa sombra a gente dá todos aqueles nomes, né? É uma coisa amarga, é um mal, e etc. Então, a gente viu que a contradição, né, de que essa pergunta, como é que do bom que faz o bem sai o mal? Primeiro, que do bom que faz o bem não saiu mal, saiu coisa positiva mesmo, né? O que saiu de lá foi positivo. E esse mal nem é mal, né? É só uma ausência do bem, é só uma sombra, que precisou ser uma sombra para mostrar um ponto a ser corrigido. Se não fizesse sombra nenhuma, não tinha nada para corrigir e a gente não ia evoluir como um todo. Então, essas contradições, elas foram resolvidas. Uma outra coisa também que o livro-texto comenta, que é interessante, é que a gente estava falando, né, desde quando vocês falam, hoje se falou em religião e tal, aí perguntou-se. Normalmente, as práticas religiosas, elas sem dúvida nenhuma glorificam o Criador e dão uma certa anulada, né, no homem, né? Com essas filosofias, né, vão anular os desejos, aí acaba o sofrimento e tal. A parte da ciência, ela já faz até o contrário, né? Ela não se preocupa muito com o Criador, né? E glorifica mesmo o homem, a sua capacidade e tudo mais. A nossa sabedoria da Kabbalah, ela acha que a solução é conectar esses opostos, é combinar isso junto. Então,
exatamente pela prática, né, da combinação desses dois enfoques, que são enfoques complementares, ou seja, dessa oposição que acontece em todas as coisas, e a gente acreditar que todas as coisas são componíveis em uma, todas elas são unificáveis, porque assim é o plano da criação, a gente é, pode compreender, como está dito aqui, mesmo que seja um pouco, como vão se combinar todos os opostos na realidade, todas essas contradições que a gente vê nessa realidade quebrada, né, elas vão acabar formando uma imagem completa. Elas vão subsistir autonomamente, porém aderidas, né? Elas não vão se anular entre si, não vão ser opostos que se anulam, mas opostos que se complementam e vão formar uma certa unidade, né? Isso acaba indo para aquela questão, né, que a gente já mencionou da correção final, né, do fim da correção, né, do Guimarães-Kuhn, né, que é essa adesão, porém com independência, certo? Ok. Ah, agora, é, nesse item, tínhamos as questões das contradições, que a gente deu uma olhada, né, até agora, mas temos essa outra frase aqui: se eu não me preocupar por mim, quem o fará? Então, qual é o sentido disso no livro-texto? Eu falei que tem muita relação também assim meio oposta, né, meio contraditória com a questão de não há outro além dele. Vamos ver essa questão. Se eu não me preocupar por mim, quem é que vai se preocupar? Como é que a questão é essa aqui, né? Como é que não há nada além dele vai conseguir se harmonizar com essa questão de que se eu não tratar das minhas coisas por mim mesmo, quem que vai fazer por mim? Que é muito natural no nosso mundo, né? Cada um se vira. Então, vamos ler algumas coisas sobre isso. Vamos começar lendo aqui. Ah, se existe, né, o não há nada além dele, e a luz vai desenvolvendo o vaso, e todos os eventos da realidade necessariamente se desprendem até nós do plano da criação, aquela descida, né, do eixo da direita, seguindo um plano estabelecido de antemão, o plano da criação, para que serviria então qualquer esforço da nossa parte? Tudo está determinado, não é isso que a gente leu? O pensamento inicial já tem a ação final. Para que eu vou me mexer? A gente, como está dito aqui, a gente poderia sentar. Vamos esperar, né? Ver o que acontece. Vai acontecer o que tiver que acontecer, o Criador está no controle de tudo, né? E eu vou ficar quieto aqui. Mas a sabedoria, né, diz que não deve ser bem assim, né? É uma contradição também, é um paradoxo, né? Essas contradições são paradoxos. É dito que a gente deve fazer o esforço. Por quê? Porque é o esforço que cria a carência. A carência é o desejo, né? E sem desejo, a luz não pode se manifestar. Então, a partir do esforço, vem o desejo, e o desejo é onde a luz pode se manifestar. Nessa subida, se a gente desenhar os três eixos aqui, de acima até abaixo, no nosso mundo, e a parte que está nos interessando agora, que é o retorno, a gente viu que não existe luz sem cli, que significava o quê? Preciso de um cli, preciso de um desejo, senão a luz não se manifesta. Onde que a luz pode se manifestar? No cli que eu estou levando, né? Eu pego o meu clizinho e levo para a luz, para ter essa subida, né? Não há luz sem cli desse lado de cá, do lado esquerdo. Certo? Vamos lembrar também
que do lado de cá é diferente, né? Do lado de cá é a luz que desenvolve o Kli. Então, nesse pedaço aqui, e parte, né, também aqui do nosso mundo, é a luz que desenvolve o desejo. Mas, depois que se desperta aqui nosso ponto do coração, e até antes, a gente precisa levar o vaso à luz. Não há coerção na espiritualidade. A luz não vai coagir, né, um desejo. O desejo tem que aparecer antes, né? A carência tem que aparecer antes. O esforço, né, portanto, vem antes. Ok? Então, é dito isso aqui, ó. Somente depois de colocarmos nosso esforço e já houver sido revelado o que foi revelado, a gente deve dizer que não há nada além dele. E atribuir tudo o que passou, o que aconteceu, inclusive o nosso próprio esforço, à força única que dirige toda a existência. Depois, mas antes disso se eu não for por mim, quem vai ser? Eu tenho que fazer o esforço. Se eu não for por mim, quem vai ser? Certo? Então, não há também contradição aqui. Ah, vamos ler, assim, para a gente assim, firmar um pouco mais assim, o que Baal HaSulam, por exemplo, quis dizer com isso. É um artigo tirado daquele livro famoso, né, Eu Ouvi, Shamat, o artigo número 5. Ele tem como título Lishma é um despertar de cima e por que precisamos de um despertar de baixo. O título não tem nada a ver com o conteúdo aqui. Vamos ler juntos. Nunca se pode obter o preenchimento do vaso, né, por si mesmo. É antes um presente do Criador. Sim, é a luz que preenche, né? É um presente do Criador, da luz. No entanto, a oração deve ser uma oração completa do fundo do coração. Aqui, oração no sentido de um pedido, né? Um desejo. Isso significa que a pessoa sabe 100% que não há ninguém no mundo que possa ajudá-la, exceto o próprio Criador. Mas como que alguém sabe disso, que ninguém o ajudará, exceto o próprio Criador? A pessoa pode adquirir essa consciência precisamente se ela tiver exercido todos os poderes à sua disposição e isso não ajudou. Ou seja, se ela tiver feito os esforços e não conseguiu. E então é dito na sabedoria que a gente deve fazer todas as coisas possíveis no mundo, fazer tudo que está ao nosso alcance para a gente alcançar a bondade do Criador, pelo bem do Criador. Nesse estado novo, onde a pessoa se esforçou e se conscientizou de que não vai conseguir fazer sozinha, aí a pessoa pode fazer um desejo, um pedido, uma oração, uma reza, né, do fundo do coração, e então o Criador vai ouvir a sua oração. Isso é como aquela coisa, né? Ninguém sai sozinho da prisão. A gente vai precisar de uma ajuda de fora. Então, é a luz que corrige o nosso desejo de receber natural, que está na prisão, porque ele é um desejo de receber para receber. E para ele sair da prisão, como a gente já tinha dito, precisa da ajuda da luz. Mas é preciso fazer esse esforço, mesmo que a gente não esteja conseguindo. É preciso cumprir, de certa forma, essa ideia de que você tem um esforço que vai formar um desejo, uma carência, um vaso, aonde a luz aí vai poder se manifestar nesse vaso. Então, esse é. A gente poderia, né, acrescentar uma frase muito famosa, que é faremos e ouviremos, que é muito simbólica. Isso aqui
é uma frase que na Torá está no, no pé do Monte Sinai, quando Moisés trouxe as tábuas da lei pela segunda vez e tal, e o povo todo disse que faria e depois ouviria. Isso aqui tem um significado simbólico. De qualquer maneira, a primeira coisa a fazer é fazer. Depois vai compreender, né? Está associado com a qualidade, né, de ouvir, qualidade binar. Mas primeiro precisa fazer. Faremos e depois ouviremos. E tem também uma outra escritura que diz que é pela graça que somos salvos, né? Mas depois de tudo que a gente puder fazer por nós mesmos. Então, depois de todos os esforços, né, de você ter exercido, né, todos os poderes à sua disposição, e aí então é pela graça, né, pela luz, né, pela luz doante, né, que a gente é corrigido, né, e somos salvos. Uma outra, um outro escrito de Baal HaSulam, também bastante assim famoso, citado, é a carta 17, né, de Baal HaSulam, da mesma forma, que diz o seguinte: o homem, antes de sair para trabalhar, ele deve separar os seus pensamentos da divina providência e dizer então: se eu não me preocupar por mim, quem o fará? E deve imaginar-se como todos os materialistas para ganhar, como eles, seu salário. Vida normal. Mas, à noite, quando regressar ao seu lar com o seu salário, Deus nos livre que chegue a pensar que foi pela sua grande engenhosidade que ele ganhou o dinheiro. Ele deve pensar que, mesmo se houvesse passado o dia inteiro né, no sofá, o dinheiro estaria nas suas mãos, pois assim o Criador programou com antecedência e assim deve ser. Então, aqui ele está comparando o trabalho, o esforço de sair de casa para trabalhar. Se eu não me preocupar por mim, quem o fará? Mas ter a confiança, a fé e a confiança de que está tudo determinado, né? E que o Criador daria a ele o que ele precisa, mesmo se ele tivesse ficado deitado no sofá o dia inteiro, porque assim o Criador programou, né, e determinou. Então, né, isso funciona assim no espiritual, segundo Baal HaSulam. A gente está terminando, 2h20. Vamos responder as perguntas já. Então, todas as nossas assim sensações, né, que a gente tem no desejo de receber, né, seja uma sensação de vazio, não entrou luz, né, não deu prazer, etc., ou uma sensação de preenchimento, satisfação, ela, de certa forma, não interessa muito. A vida material não é mais que um meio para a gente renovar o vínculo com o Criador que manda essa sensação. Então, o conselho é que a gente deve transcender essa situação, essa sensação, né, que a gente sente nos nossos vasos normais, que a gente sente dentro de nós, né? O mais importante é renovar a relação com o Criador. Essa renovação é a nível das intenções. E as sensações que a gente sente é ao nível do desejo em si, né? A nível do prazer que a gente se encontra no desejo. A relação com o Criador, ela está no nível das intenções. Então, aqui a gente está aprendendo a ver que nessa dualidade, nessa oposição que existe em todas as coisas, que também é dito que todas essas oposições elas são compostas em uma, são componíveis em uma, a gente está sempre trabalhando com oposição. Então, essa frase, né, está dizendo aqui, o trabalho com o oposto, ele acentua e revela o outro lado do oposto.
Nós precisamos da oposição para poder trabalhar. Então, continuo aqui dizendo que precisamente esse trabalho se eu não me preocupar por mim, né, quem o fará, trabalho desse tipo, vai acentuar e vai ressaltar o esforço, vai permitir que a gente atribua todas as partes da existência a não há nada além dele, que ele faz todas as coisas, né, já fez e vai fazer, está fazendo. Não há nada além dele. É um conceito, ok? Bom, ah, dito isso, vamos ver algumas perguntas aqui, que eu sei que tem algumas poucas, mas tem, né? Ah, acho que é Nesmari. Perguntei. Me lembrei de um amigo, acho que não vai ser bem uma pergunta, né? Que recebeu uma profecia que ele seria pastor. Perguntei se ele não ia estudar, ele disse que não. Se o senhor o faria pastor, não faria parte dele. O senhor faria o que fosse necessário. E quer dizer que ele ia ser pastor de qualquer jeito, ele estava confiando na providência, né? Divina. Pode ser, né? O que a gente tem estudado aqui é que a gente deve agir, né? Fazer o nosso esforço, né? Se eu não me preocupar por mim, quem vai fazer isso? Sou eu que tenho que fazer o meu esforço. A gente viu que isso aí cria nossas carências, né? Cria os nossos vasos que podem ser apresentados à luz, né? Que, aliás, a luz, né, entra imediatamente nesses vasos, né? Ela está querendo entrar o tempo todo, né? O bom que faz o bem quer preencher, quer dar abundância. A gente não precisa fazer muito esforço. Nosso esforço é desejar, né? É ter esse desejo por doação. O Mateus, depois desse esforço e do ponto em que o Criador escuta a oração, é onde chegaremos no livre-arbítrio. Não tinha pensado nessa correlação, né? Ah, o livre-arbítrio é um ponto onde a gente não está nem submetido a nós mesmos, nem submetido ao Criador, por incrível que pareça, né? O livre-arbítrio é um ponto assim, único, um ponto sem dimensão entre a doação e a recepção, entre as qualidades do doador e as qualidades da criação. Ah, eu teria que pensar um pouco para relacionar, né, com o que a gente está dizendo. Esse esforço, né, para criar um vaso. É, tem que pensar, Lodge, para responder para você, se por aí você chega no livre-arbítrio. Ok? A Thaís escreveu: Esforça-te que eu te ajudarei, Josué 1,9. Temos que fazer a nossa parte, né? E o Eterno fará a deles. Tem algumas escrituras também, né, Thaís, nessa direção. É isso mesmo. Tem sim. Bom, a gente ainda tem 5 minutos. Eu acho que não tem nenhuma pergunta a mais. Então, eu vou mostrar assim para vocês uma coisa nesses 5 minutos interessante. Tem a ver com isso. Vou compartilhar aqui. Existe um livro chamado Ética dos Pais, Pirkei Avot, né, que é um livro muito, muito bacana. Fala sobre ética, né? A ética dos ancestrais, a ética dos pais, né? Livro hebraico, muito conhecido. E um rabino também muito famoso, Hillel, um ancião, viveu na época do Segundo Templo, imediatamente antes da destruição do Segundo Templo, era famosíssimo, fez uma escola, a escola de Hillel, etc. E ele dizia isso, ó, se eu não for por mim, quem será? E ele dizia, na verdade, três coisas. Ele dizia isso, se eu não for por mim, quem será, que a gente tem estudado? Mas ele disse também, quando eu sou por mim, quem sou eu?
E disse também: e se não for agora, quando? Quando que vai ser? Então, assim, a gente estudando um pouco a interpretação disso, primeiro, o que a gente tem dito, né? Se eu não for por mim, quem vai ser? Então, vou ler aqui. Primeiro, a pessoa está dentro do processo de se relacionar com o mundo, vida material. E o Criador já fez a parte dele. Ele provocou um pensamento sobre isso em você. É como que está acontecendo agora, né? Quando a gente está aqui conversando sobre isso, se eu não for por mim, quem será? Um pensamento sobre esse assunto já apareceu dentro de nós todos. Depois ele diz, mas quando eu sou por mim, né, quando isso aqui acontece, quem sou eu? Quando eu faço as coisas para mim, né, para o meu benefício, eu me pergunto, isso sou eu, né? Isso é o meu ego, né? A pessoa percebe quem sou eu. Eu estou preso no meu ego. Eu sou um egoísta completo. Quem sou eu? Né? Quando eu sou por mim, eu sou um egoísta completo. Então, a resposta dessa pergunta, quando eu sou por mim, quem sou eu? Quando eu sou por mim, eu sou um egoísta. E, por último, Hillel dizia: e se não for agora, quando será? Aí a gente vem para a nossa percepção da realidade, né? Não tem duas realidades, só tem uma realidade, não há ninguém além dele. É uma interpretação, não há ninguém nem nada, né, além da realidade do Criador. Só tem uma realidade. Então, a gente acaba percebendo que o que a gente chama de exterior, né, e o interior nosso é uma coisa só. A gente estudou isso, né? Nós naquela nossa caixinha, né, que a gente considerou o eu, onde tinha alguma abertura dos sentidos para alguma coisa, né, que a gente chamou de lá fora, fosse ela lá o que fosse, que a gente disse ao final que era aquele campo de força abstrata, né, que emanava bondade e doação e amor e etc. Tudo que a gente via lá de fora, o que a gente imagina, né, que é o mundo, como a gente representa esse mundo aqui dentro. Então, isso aqui é o interior, né, que a gente está chamando, é o interior, e isso aqui, lá fora, né, seria o exterior. Mas eles são uma coisa só. O observador e a coisa observada é uma coisa só. Eu e o mundo não tem duas realidades, tem uma realidade só. A realidade simbolizada e não há ninguém além dele. Então a gente vê isso em vários lugares, ah, vê na teoria da comunicação, o McLuhan, né, ele falava, o processo é a mensagem. Ele fazia aqui um trocadilho, né, porque mensagem em inglês e massagem é a mesma coisa. Mas o processo é a massagem, né, que mexe conosco. Esse processo, né, da gente viver, né, a vida, se relacionar com o mundo, né, é uma massagem. Esse processo é uma massagem. E é também a mensagem, né, um McLuhan, é, que era aí o profeta da comunicação, e já faz décadas, né, mas foi, né, guru da comunicação, dizia isso. Quando a estrutura nossa, dos nossos cérebros, né, das redes neurais, quando elas disparam, o processo delas dispararem e criar uma percepção é a mesma coisa. Esse processo está associado com a coisa que a gente observa. Quando as nossas redes neurais disparam, a gente observa alguma coisa, a gente pensa, a gente sente, a gente vê. Mas a rede neural em si é o observador, é o próprio observador.
Não é isso? A rede neural é o que está observando. É a nossa estrutura física que observa. E a coisa observada é o disparo da própria rede neural. Então, é uma coisa só. Essa talvez seja a origem fisiológica dessa ideia, né, de que o observador e a coisa observada são uma coisa só, só tem uma realidade, não tem duas, não há ninguém além dele. E essa é, assim, eu acho que é a mensagem, né, principal, né, do não há ninguém além dele. Era o que a gente queria passar para vocês. Acha que deu para pegar a ideia? Perguntar para o Matheus. Pegou, Matheus? Peguei. É que às vezes a massagem da vida é mais uma porrada mesmo, né? É, é, percepção da realidade às vezes é um tópico assim meio chocante, né? Mas vale a pena. A Nesmari quer falar alguma coisa? Não, está só dizendo que achou legal. Beleza. Bom, amigos, a gente já chegou no nosso horário. Se alguém quiser falar alguma coisa, a gente sempre tem aí uns minutinhos a mais. E, e se não, eu vou pedir a Suzana para botar nosso clipe final. E a gente continua, né? Nossa novela aí, não há nada além dele. No domingo. Domingo a gente tem a terceira reunião sobre esse tema. Ok? Mas a gente já foi bastante fundo hoje. Isso aí, queridos. Até domingo. Se vierem contra mim, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Se vierem contra mim, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Quando as guerras se levantam contra mim, quando as guerras se levantam contra mim, em ti estou seguro, 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 em ti estou seguro. אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי, לא יירא ליבי, לא יירא ליבי. אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי, לא יירא ליבי, לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, אוי מלחמה, אם תקום עליי
Tá aí, amigos, até domingo, então, continuamos. Gratidão.